Quantos aqui entendem qual é a grande comissão do ser humano? Para nós que somos filhos de Deus, para nós que entendemos o nosso chamado, entendemos o nosso propósito, quem aqui pode me falar qual é o nosso chamado? Qual é o nosso chamado? Fazer discípulos, amém? A palavra de Deus diz, ide fazer discípulos, mas o ide ele não está no imperativo. O verbo que está no imperativo é o fazer discípulos. Então nós entendemos que a grande comissão é fazer discípulo. Entenda uma coisa, nós estávamos nos Estados Unidos agora, nessa última semana, os últimos 10 dias, fazendo o que eles chamavam de, como é que era o nome? Capacitação ministerial, era o nome disso. O intuito era nós irmos, conhecemos outras igrejas, ver a estrutura, ver como funcionava e tudo mais, e em uma determinada igreja que nós paramos, que para mim foi a igreja mais legal, que chama Watermark, que é em Dallas. Eu fiz uma pergunta para o pastor. Eu falei, pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós sabemos que historicamente os Estados Unidos foi colonizado no protestantismo, se desenvolveu no cristianismo, e nós vemos uma ascensão, e os Estados Unidos se tornou referência para países como o Brasil, de cristianismo, de dedicação, de como fazer as coisas, e isso foi muito legal. Só que hoje as coisas mudaram um pouquinho, porque pessoas já definem os Estados Unidos como um país pós-cristão, e nós, Brasil, como referências no Evangelho. Qual é o seu conselho para nós, pastores da Igreja do Brasil? Conselho para que nós não cometamos os mesmos erros que a Igreja dos Estados Unidos cometeu. Ele disse para mim, meu conselho para vocês é, façam discípulos. Por muito tempo a igreja dos Estados Unidos ficou preocupada em performar, mas não em fazer discípulos, e o preço está aí, e aquilo me mexeu comigo. Eu falei, caramba, interessante isso. Mas a verdade é que fazer discípulos vai muito mais do que simplesmente nós sentarmos, pregarmos sobre o Evangelho e ensinarmos as pessoas. Deus nos chamou para pregar o Evangelho, com toda certeza, mas Deus nos chamou para mais do que isso. Não adianta só você vir aqui, levantar a sua mão, entregar o seu coração para Jesus e achar que está tudo certo. Não, esse passo é o caminho de uma longa caminhada que você terá na presença de Cristo. Mas eu quero passar um vídeo aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse vídeo. Nós pedimos ali, deu para colocar o QR Code, para quem quiser depois. Deu? Não deu. Não deu para colocar o QR Code, mas é um vídeo que talvez você que tenha rede social, você já deve ter visto esse pastor falando outras coisas, outras vezes, debatendo ideias, mas eu queria que você olhasse aqui um pouquinho esse vídeo. You're basically saying that Jesus is God because a book says he's God. The argument for miracles is defeasible because testimony, it's more likely that the testimony is false than an actual miracle occurred. So my problem is, Jesus, if he existed, was the greatest man who ever lived, but to call him God, you can't back that up by saying, look at this 2,000-year-old book. Okay, but if this man who is so great, who lived such a life of compassion and forgiveness, claims to be God in human form, what do you do with that? I take it with a grain of salt. Okay, but what do you, then after you take it with a grain of salt, what does that mean practically? Look, if I met Jesus and I saw him rise from the dead, then we would be talking about the possibility that he was God. But if I followed someone who was morally perfect, and they told me I'm God, I'm going to rise from the dead, I'd say, that's fine, I'll believe you when I see it. Otherwise, you're the greatest man I've ever met, and you've got something wrong also. There's something not up here right. Until I see it, how can I believe it? He might have fulfilled every moral promise. So do you really believe that? Unless I can see it, I cannot believe it. Is that what you really believe? Well, you got me there. No. Good. Okay, so shouldn't you be open to the possibility that human beings can at times speak the truth? So can't you be open to the possibility that Matthew, Mark, Luke, and John, and Paul and Peter, when they talked about having seen Jesus Christ risen from the dead, that possibly they were speaking the truth? Yes, but to say it's possible is not to say it's true. Okay, good. So that if it's possible that Matthew, Mark, Luke, John, Peter, James, Paul were speaking the truth when they insisted that Christ rose from the dead, don't you think it would be wise to go back and study their documents very carefully to ascertain whether they were lying or
É isso? É isso. Eu queria passar mais, são 6 minutos de vídeo. E é um vídeo muito legal porque ele faz uma defesa do Evangelho de forma que ele quebra a perna desse rapaz com todos os argumentos. Porque esse rapaz não é um rapaz maldoso que estava perguntando, que estava ali cheio de dúvida. Não é alguém endemoniado, é alguém que tem dúvidas. É alguém que tem questões, é alguém que tem, sabe, quer descobrir a verdade. Estava ali com muita educação e eles trocando a ideia. Mas por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes a gente entende que ser um apologeta, e apologeta é você exercer a defesa da fé, ela está somente ligado àqueles que são filosoficamente dotados, ou então aqueles que são culturalmente adaptados a esse tipo de embate. Mas essa não é a verdade. Existem formas mais profundas de você entrar nesse tipo de conversa, mas nós fomos chamados para sermos defensores da fé. Sabe, gente, eu, você, nós que estamos em Cristo temos sido levados e temos tido a revelação do Evangelho, a beleza do Evangelho. Nós temos tanto a obrigação quanto o privilégio de defender a palavra de Deus. Você foi chamado para ser um defensor da palavra de Deus. Agora, como nós podemos defender aquilo que muitas vezes nós não conhecemos? Você já parou para pensar nisso? Como você pode exercer fé de algo que talvez você não conheça? Se eu falar para você, defenda o meu filho com unhas e dentes. Se alguém disser que ele fez alguma coisa, você lute o contrário, você diga que ele não fez, que ele não é capaz de fazer isso. Que você fale, eu não vou falar porque eu não conheço, eu não sei se o que você está me falando é verdade ou não. E se o seu filho realmente fez isso? Mas eu posso defender os meus filhos, porque eu sei quem eles são. E eu quero trazer alguns dados para vocês nessa noite aqui. No início de 1900, na década, há muito tempo atrás, nós estamos falando há mais de 100 anos atrás, cerca de 65% dos cristãos diziam acreditar que a palavra de Deus era inerrante. Eles acreditavam veementemente na palavra de Deus. Na geração dos baby boomers, que é aqueles que nasceram entre 1946 e 1964, esse número de 65%, ele cai drasticamente para 35%. E olha como nós estamos vindo numa ladeira, algo terrível tem acontecido. Na próxima geração, que é a geração X, aqueles que nasceram entre 1965 e 1984, esse número cai para 17%. Na geração Y, aqueles que nasceram entre 1985 e 1999, a minha geração, não se sabe ao certo, não tem um estudo que revele a quantidade de cristãos que acreditam que a Bíblia é inerrante. Mas a geração D, que a partir daqueles que nasceram no ano de 2000, somente 4% acreditam que a Bíblia é inerrante e a base para toda a vida. Somente 4% acreditam que a Bíblia é um manual de conduta e fé de todo cristão. É a geração do meu filho. Meus 3 filhos nasceram nessa geração. E eu vou ensiná-los a defender a Bíblia com toda a força que eles tiverem. A menos que você queira perder o seu filho, perder os seus netos e perder as gerações que virão após você, você vai precisar se posicionar. Existe muito crente que não quer entrar em embate, não quer entrar em debate. As pessoas estão destruindo o sacrifício de Cristo. As pessoas estão tentando diminuir ao máximo quem Jesus foi. E muitas vezes os cristãos que deveriam se levantar como defensores estão com braços cruzados. Eu não vou me posicionar porque eu não quero me envolver nisso. Você foi chamado por isso. E você vai ser cobrado por isso. E vou falar a verdade para você. Eu poderia ir direto nos argumentos, explicação daquilo que eu vou dizer sobre hoje. Mas como existem muitas pessoas que ainda lutam em acreditar na veracidade do Evangelho, na palavra de Deus, se aquilo é verdade ou não, eu quero trazer para vocês aqui alguns dados científicos, tá? Não é achismo, são dados científicos para você entender o poder que a Bíblia tem. Amém? E se você está acordado nesse lugar, você está acordado aqui? Amém? Preste atenção nisso aqui. Quando você lê a Bíblia 3 vezes por semana, quem aqui lê a Bíblia pelo menos 3 vezes na semana?
Vamos ser sinceros aqui, sem julgamento. Você não precisa levantar a sua mão, mas enquanto eu falar aqui, você vai se colocar nesse lugar. Você não precisa se expressar, tá bom? Porque eu não quero que ninguém se sinta constrangido. Pense, quem aqui lê a Bíblia uma vez por semana? Não responda. Só pense, quem aqui lê a Bíblia uma vez por semana? Talvez essa pessoa seja você. Quem aqui lê a Bíblia 2 vezes por semana? Pensa, talvez seja você. Quem aqui lê a Bíblia 3 vezes por semana? Aqui você já pode se manifestar, porque aqui já é um bom número. 3 vezes na semana. Quem lê a Bíblia pelo menos 3 vezes na semana? Quem lê a Bíblia 4 vezes na semana? Quem lê a Bíblia todos os dias? Não pode mentir, hein? Jesus está vendo. Quem lê a Bíblia todos os dias? Quero trazer alguns dados para você. Se você lê a Bíblia pelo menos 3 vezes na semana, o sentir-se solitário cai para 30%. Cai 30%. Problemas com raiva cai 32%. Amargura nos relacionamentos cai 40%. Isso eu estou falando se você lê a palavra de Deus 3 vezes na semana. O alcoolismo cai 57%. Sexo fora do casamento cai 68%. Sentir-se espiritualmente estagnado cai 60%. O consumo de pornografia cai 60%. O compartilhamento da sua fé aumenta em 200%. E o discipulado aumenta 230%. Agora, lembra o que eu disse a respeito de um conselho de um sábio pastor dos Estados Unidos? Que ele me trouxe esses dados do tipo: Ramon, para vocês não cometerem os mesmos erros que a igreja americana, façam discípulos. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós entendemos que é impossível você fazer discípulo sem que você entenda e compreenda aquilo que a Bíblia diz, aquilo que a Bíblia te ensina, aquilo que a Bíblia fala, aquilo que a Bíblia mostra, aquilo que a Bíblia fala. Nós precisamos entender o que é a Bíblia para cada um de nós. A Bíblia não é um livro fantasioso. A Bíblia não é um livro simplesmente para você ter exposto na cabeceira da sua cama. A Bíblia é o seu escudo de manual e fé. A Bíblia é composta por 66 livros. Nós falamos de 39 livros no Velho Testamento, 27 livros no Novo Testamento, escrita por 40 autores diferentes, cobrindo o período de mais de 1.600 anos. O Velho Testamento, para vocês terem noção, está dividido em 5 grupos. O Pentateuco são os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aí depois nós temos os livros históricos, como Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Aí depois nós temos o livro profético, os livros dos profetas. Aí nós temos os livros proféticos, que é o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí nós temos os livros dos profetas maiores. E aí entendam que esses profetas maiores, ele traz a ideia dos profetas que mais profetizaram, não os maiores livros, né, mas aqueles que mais profetizaram. E não está em ordem cronológica na Bíblia, ela está em ordem de relevância. Então nós temos lá os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores, que é um livro maior, são 12 livros que contam a história de 12 grandes profetas. Nós falamos de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Amós, Zacarias e Malaquias. Mais uma vez, não em ordem cronológica, mas em ordem de relevância. Aí nós entramos no Novo Testamento, e o Novo Testamento ele é dividido em 4 grupos. Primeiro os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Talvez você pergunte assim: tá, mas quando eu leio Mateus, Marcos, Lucas e João, eu percebo que as histórias, eles contam na grande maioria as mesmas histórias. Por quê? Porque são 4 escritores diferentes, vendo a mesma história com perspectivas diferentes. Como que você pode ver isso? Imagina você num cruzamento.
eu estou aqui, o pastor Diego está aqui, a pastora Alana está aqui, a pastora Marlena está aqui. Nós estamos em um cruzamento. E de repente nós vemos um acidente no meio. Todos nós vimos o acidente. Todos nós vimos que um carro passou no sinal vermelho e o outro bateu. Mas cada um viu por uma perspectiva diferente. A história é a mesma, mas as perspectivas são diferentes. Entende isso? Então é por isso que existem os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Nenhum anula o outro. Nenhum anula o outro. São visões, a mesma visão, o mesmo fato, com perspectiva diferente. Aí nós temos o livro histórico, que é o livro de Atos, onde conta a história dos apóstolos e a instituição da igreja, o nascimento da igreja, a instituição da diaconia e tantas coisas legais. A primeira pregação é um livro realmente que conta o nascimento da igreja. Depois nós vamos para as epístolas. São cartas escritas pelos apóstolos, direcionadas às igrejas de várias cidades, de várias nações e vários continentes da terra. Paulo escreveu, outras pessoas escreveram, mas nós temos Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, que a grande maioria acredita que é Paulo, foi Paulo quem escreveu, mas é impossível você afirmar com 100% de certeza. Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João e Judas. E aí nós temos o último livro da Bíblia, da Palavra de Deus, que é o livro de Apocalipse, que é a revelação. Traz a revelação daquilo que acontecerá nos últimos dias, no último tempo. Por que eu tenho que te trazer tudo isso? Porque hoje é muito comum nós olharmos na internet e vermos, inclusive, pessoas que se dizem pastores, não levando a sério o que está escrito, tentando diminuir. Eu outro dia conversando com um rapaz que não frequenta essa igreja, ele falou assim para mim: você precisa sair dessa bolha. Aí eu falei: mas que bolha? Não, essa bolha do cristianismo. Eu falei: cara, não é uma bolha do cristianismo, mas é aquilo que nós acreditamos. Ele falou: na minha igreja, olha isso, na minha igreja, nós fazemos um sarau para discutir a veracidade da Bíblia. E é uma igreja estourada. É isso que nós vamos enfrentar. É isso que nós vamos ver. Porque eles estão se juntando e estão discutindo a veracidade, enquanto muitos daqueles que são fiéis ao Senhor estão indo para a igreja simplesmente para receber palavra e não aplica aquilo que recebe. Estão indo, estão sentando, acaba o culto, você pega as suas coisas, você fecha a sua Bíblia, vai embora e lembra da palavra de Deus somente no domingo seguinte. Enquanto essas pessoas estão se munindo para destruir o Evangelho, nós estamos parados, estagnados, olhando o barco afundar. Olha isso, eu estou falando que em 130 anos, nós passamos de 65% de pessoas que acreditavam na Bíblia para 4%. Isso não é perigoso, cara? Não é possível que só eu ache isso maluco. Existe um jeito de fazer. Existe um jeito de nós nos posicionarmos. Não é você querendo sair na porrada com quem discorda de você, mas se você só consegue defender a palavra de Deus se ela estiver dentro do seu coração e se você souber. Imagina se Jesus não conhecesse as Escrituras. Quando Satanás se oferece a ele, após 40 dias de jejum, Satanás conhece a palavra. E ele diz: por que você não se joga? Porque a palavra de Deus diz: dará ordem aos teus anjos, eles te segurarão, te sustentarão. Porque você, olha aqui, ó, então transforma essas pedras em pães. A palavra de Deus diz: olha isso, não sei o que. Satanás conhece a palavra. Mas nós precisamos ter a revelação, porque a palavra por si só não traz transformação, mas a revelação de quem escreveu a palavra e para quem ela foi escrita, assim muda o nosso coração e a nossa vida. Caso contrário, nós temos visto uma onda de heresias sendo levantada ao redor do Brasil. Nós temos que nos posicionar, e hoje eu quero focar bem em 3 aspectos da Bíblia, para te mostrar que além de ser o nosso manual de conduta, ela se torna o escudo que nos protege do erro, e que acima de tudo, revela quem o Deus Pai, quem o Deus Filho e quem o Deus Espírito é para nós. Amém? Você está comigo aqui? Quantos acreditam que a Bíblia é inerrante? Quantos acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus?
Falar nesse ambiente aqui é tranquilo. Quero ver quando o bicho estiver pegando lá fora. E é para esse lugar que o Espírito Santo vai nos preparar. Você não precisa ser um apologeta da palavra de Deus nem da IA Church, porque aqui nós acreditamos na mesma coisa. Mas e lá fora? E dentro do seu trabalho? E dentro da sua academia? E dentro da escola dos seus filhos? E dentro da sua casa? O primeiro ponto que eu quero falar é que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a Escritura Sagrada. Você pode repetir isso comigo? A Bíblia é a Escritura Sagrada. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz assim: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura, presta atenção, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Paulo não diz aqui que parte da Escritura é inspirada por Deus. Ele diz que toda a Escritura, toda a palavra, toda a Bíblia é a palavra de Deus. E existem vários motivos que nos fazem entender e compreender a veracidade disso. Sabe, a historicidade, integridade, profecias cumpridas, poder para transformar vidas. A palavra de Deus, ela gera isso. Sabe, todo ensinamento, toda pregação, ela tem que ter um meio de te apresentar a palavra de Deus como um poder transformador na sua vida. Por isso que para mim é terrível quando eu vejo muitas vezes pregações em outras igrejas, onde não se cita a Bíblia, onde não fala a respeito das Escrituras, onde não aponta direções, simplesmente fica, sabe, nessa teologia coach, dizendo você pode conquistar, Deus te levantou para ser gigante. Isso não é o que a palavra de Deus diz. Você vai vencer, você vai lutar, você vai perseverar. A palavra de Deus traz muitas revelações, mas Paulo continua nos ensinando que a Bíblia é útil para muitas coisas. Primeiro, nesse mesmo texto, ele fala que ela é útil para o ensino. A Bíblia precisa ser a nossa base conceitual, intelectual e doutrinária. É isso que ela precisa ser na sua vida. Então você está com problemas em aceitar que Deus criou homem e mulher, corre para a Bíblia traz as respostas, a Bíblia traz a solução, a Bíblia não somente te mostra, mas ela certifica coisas que o Espírito Santo colocou aqui dentro. A Bíblia, ela é boa para repreensão, confronto em amor, convencer das atitudes erradas e das necessidades de mudança nas atitudes. Quem aqui um dia foi confrontado pela palavra de Deus? Eu sou muito pecador, então nessa igreja só tem santo, porque eu sou confrontado todos os dias. Quando eu olho a Bíblia, eu leio histórias, eu falo, caramba, a gente começou um propósito essa semana de 40 dias para ler o Novo Testamento. Nós começamos, e eu já li o Evangelho, o Novo Evangelho, sei lá quantas vezes. Eu já fiz plano de ler o Evangelho, o Novo Testamento em 30 dias. E eu já fiz algumas vezes, mas todas as vezes que eu vejo Jesus agindo, eu penso, meu Deus, como eu estou distante. Meu Deus, quando eu acho que eu estou fazendo as coisas certas, eu entendo que eu preciso melhorar muito. A palavra de Deus nos ensina, faz com que nós olhemos para nós, faz com que nós tenhamos um olhar misericordioso para as pessoas, faz com que nós aprendamos a lidar com os problemas, a lidar com as diferenças, as dificuldades. Ela muda as nossas atitudes. Antes você era uma pessoa irritada, e aí quando você lê a palavra de Deus, Deus diz que, sabe, a ira não provém do Senhor, não vem do Senhor. Então você muda, você corrige a sua rota, você muda tantas coisas. Antes você falava palavrão, e aí você entende que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Você tem pensamentos ruins, você tem pensamentos, sabe, raivosos, e Jesus mostra que se você pensou mal, você desejou mal para alguém, você já cometeu assassinato. Quando nós vemos o que a Bíblia nos mostra, a nossa postura ela tem que mudar.
ela muda, os olhos brilham e você fala, caramba. E é por isso que nós temos esses dados aqui. É por isso que nós temos o alcoolismo caindo 57%, sexo fora do casamento caindo 68%, consumo de pornografia caindo 60%. É por isso que nós temos esse resultado que é científico, não é achismo. Porque a palavra de Deus ela transforma, porque a palavra de Deus muda, porque a palavra de Deus nos restaura. Mas ela também é boa para correção, mostra o caminho certo, aponta, restaura a nossa visão moral e traz uma posição certa. Eu lembro muito da história de Davi, quando Davi comete o pecado, comete o adultério, seu amigo Urias morre e ele está de boa, quando o profeta o encontra e o confronta, e aí nós vemos uma mudança de postura de Davi. A palavra de Deus diz que por conta daquele pecado, a espada jamais se apartaria da casa de Davi. Nós vemos morte, um reino dividido, coisas terríveis acontecendo na história das gerações que vieram após Davi. Mas Davi não cometeu o mesmo erro. A Bíblia não mostra que Davi caiu em adultério de novo. A Bíblia não mostra que Davi cometeu adultério de novo. Não. A Bíblia mostra Davi arrependido. Salmo 51, a oração de Davi é maravilhosa e mostra que realmente só quem tem uma revelação profunda do amor e do perdão do Senhor consegue fazer uma oração daquela. E a Bíblia também, a Escritura ela é boa para educação, segundo o que Paulo diz aqui. Porque a Bíblia, Jesus ele é tão incrível que ele não mostrava simplesmente de forma teórica. Ele não diz muitas vezes, ame o seu inimigo e está tudo bem. Não, cara, Jesus foi lá com os samaritanos. Jesus pregou para os gentios. Jesus tocou no leproso. Jesus não simplesmente deu ordem e disse, olha só, vai lá, fala com o leproso, vai lá, ora pelo coxo. Não, cara, ele mostrou com atitudes, ele mostrou com ação como as coisas deveriam ser feitas. Educação é isso. Educação é você ensinar. Nós temos 3 filhos, e cada um em uma fase diferente da vida. Eu tenho o Enzo com 11 anos, eu tenho o John com 6 anos, e eu tenho o Gaelzinho com 7 meses. Nós ensinamos coisas diferentes, à medida que cada um tem a maturidade para receber a revelação daquilo que eles podem fazer. Eu fui viajar e eu sentei com o Enzo, eu falei, Enzo, deixa eu te falar uma coisa, eu estou indo viajar, a sua mãe vai cuidar de 3 crianças, mas você já não é mais uma criança. Então a sua obrigação como um homem mais velho dessa casa aqui agora é carregar a bolsa para sua mãe. Carrega a bolsa dela, a bolsa do Gael para ela. É perguntar toda noite, mãe, você quer uma água? Você quer que eu pegue a sua garrafa de água? Quer que eu deixe aqui em cima? É você, seu filho exemplar, o melhor menino de 11 anos que o mundo já viu. Por que foi fácil para ele assimilar isso? Porque ele vê eu fazendo isso no dia a dia. A Érica é impressionante. Eu deito na cama e ela fala, você pode pegar uma água? Quais homens sofrem com isso? Olha só. Pode levantar. Irmão, é o seguinte, parece que tem um imã. Você está aí, né? Não parece ter um imã, você está de boa, você fica 4 horas em pé do lado da cama esperando a ordem. Ela não abre a boca. Aí você fala, bom, acho que agora ela desencanou. Às vezes ela já está até dormindo. Na hora que você... você pega uma água para mim e fala, que é isso, cara? Mas a minha linguagem de amor é muito serviço. Então às vezes eu vou bravo, falo, pô, cara, eu tô aqui já, eu quero dormir. Por favor, aquele jeitinho aí já era, aí você vai, né? Por isso que nós homens somos incríveis. Porque nós sabemos o que vai acontecer e ainda assim fazemos a mesma coisa todo santo dia. Mas educação é isso, cara. Você mostra, não com palavras, mas você mostra com atitude. Quando eu cheguei de viagem, ele falou assim, pai, como que eu fui? Eu falei, não sei, eu vou falar com a sua mãe. E eu fui conversar com a Érica, falei, como que foi? Ela falou, nossa, o Enzo foi demais. Ele me ajudou, ele carregou a bolsa. Às vezes se estranhou com o John, mas está tudo certo, é normal. Mas ele foi nota 10. A palavra de Deus é mais do que nota 10. Ela é fundamental para que nós possamos ter uma vida restaurada. Billy Graham,
tem uma das frases que para mim é uma das frases mais lindas que eu já li. E ele diz assim: estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, e siga os seus preceitos para ser santo. E sabe o que falta para a igreja de Cristo? Busca pela santidade. A gente tem falado muito sobre o amor do Senhor, mas a gente tem falado pouco sobre santidade. A gente tem falado muito sobre Deus te ama, vem do jeito que você está, que você vai ser amado por essa casa. Mas os púlpitos têm sido poucas vezes pregados sobre santidade. E a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá Deus. Nós precisamos levar a sério o que a palavra de Deus nos ensina. Então, o primeiro ponto aqui, eu falei para vocês que a Bíblia é a escritura sagrada. Segundo ponto, a Bíblia é a resposta de Deus. Você pode falar assim: a Bíblia é a resposta de Deus. Mas nós precisamos entender algo. Afirmar que a Bíblia é suficiente, que tem todas as respostas, não quer dizer que você encontra tudo o que você quer saber dentro dela. Quer dizer que você encontra tudo aquilo que você precisa saber dentro dela. Mas infelizmente hoje as pessoas usam a Bíblia como uma prova. Deixa eu ver se é isso aqui. Deus, deixa eu ver o que o Senhor diz a respeito de adultério. E fala, não fala nada. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa para validar aquilo que eu tenho dito, aquilo que eu tenho feito, a postura que eu tenho tido dentro da minha empresa. E as pessoas entendem que muitas vezes a Bíblia vai trazer respostas que elas querem. Cara, a Bíblia não é um aplicativo de condições climáticas. A Bíblia tem todas as respostas que você precisa saber para que você se torne um cristão melhor. Senhor, será que eu mudo de emprego? Senhor, será que eu devo perdoar minha esposa? Senhor, será que eu posso fazer sexo antes do casamento? Aí, jovem, presta atenção. Senhor, será que eu posso agredir um amiguinho? A Bíblia já tem resposta para todas essas coisas. É só você ler do jeito certo. É só você ler do jeito certo. Porque o que acontece hoje é que as pessoas leem o que elas querem. Posso contar um segredo para vocês? Quando eu comecei a namorar com a Érica, eu não era muito cristão. Na verdade, eu sempre digo que eu era um bom cristão. Aí eu conheci Jesus, de verdade. E é verdade isso. Porque não foi a religião que me transformou. Quem me transformou foi Jesus. E eu frequentava a igreja, eu ouvia as músicas, eu até tocava, mas eu não tinha vida com Deus. E eu comecei a namorar com a Érica, e, cara, 16, 17 anos, irmão, hormônio lá em cima, mordendo a orelha, e a Érica, não, nós vamos esperar o casamento. Nós casamos sem ter tido nenhuma relação sexual antes do casamento, mas durante um período, eu tentei convencer que não era pecado. Estou sendo muito vulnerável com vocês. Mas eu falei, eu vou convencer a ela que não está errado. Que aquilo era, as pessoas casavam com 14 anos, com 12 anos, sei lá, casavam jovens. Nós estamos em outra época, vivendo outras coisas. Hoje eu penso, eu falo, meu Deus, como eu pude chegar a esse lugar. Que terrível que eu fui. Mas ela sempre, eu sei o que a palavra de Deus diz. Você nunca vai me convencer disso. Eu sei o que a palavra de Deus me ensina. Se manteve firme. Por conta disso eu acredito que isso, o fato de nós termos esperado em Deus, foi algo que Deus abençoou o nosso casamento até os dias de hoje. E assim fará para sempre. Mas durante muito tempo eu quis achar resposta para aquilo que eu queria ouvir. E não a resposta que a Bíblia me dava sobre determinado assunto. Sabe? A Bíblia, ela revela o plano de Deus para redimir o homem. A Bíblia não foca na minha vida ou na sua vida. E eu não sou o foco da Bíblia, nem você é o foco da Bíblia. E é por isso que a Bíblia não se propõe a responder, sabe, tudo aquilo que a gente quer saber. Mas acredite, a Bíblia tem todas as respostas que você precisa saber. E é importante que você saiba de duas coisas. A primeira, que Deus te criou com uma capacidade de ter uma consciência capaz de ser treinada a tomar decisões sábias.
Quando movidos pelo Espírito, nossas decisões são pautadas pelo Espírito, são direcionadas pelo Espírito. Quando movidos pela carne, nossas decisões muitas vezes são tomadas pela carne. Mas Deus também quer que nós sejamos totalmente dependentes dele nas decisões que nós queremos tomar. Quando eu entendo essa primeira parte aqui, que Deus nos criou com uma consciência capaz de ser treinada e tomar decisões sábias, me remete a Salomão. Salomão foi um homem sábio demais, e como ele tomou decisões sábias, todas elas pautadas e direcionadas por Deus. Mas também muitas vezes dentro das suas próprias decisões, ele buscava Deus, se não todas as vezes, para que Deus direcionasse para que ele tomasse as decisões certas, e por conta disso as suas decisões eram assertivas. As decisões de Salomão não eram decisões assertivas porque Salomão era bom, mas eram assertivas porque Salomão era guiado por Deus, e então o resultado de você ser guiado por Deus é que as suas decisões serão decisões boas. Agora, o que acontece hoje em dia, muito comum, é que as pessoas dizem assim: eu estou num emprego, estou bem, Deus abriu a porta para mim, eu estou neste lugar, estou bem. Aparece uma proposta para você ganhar 15% a mais, e você fala: olha a bênção que Deus está me dando. Deixa eu te falar uma coisa, nem tudo que é bom vem do Senhor, assim como nem tudo que acontece de mal é do diabo. Existem lutas e provações, e as tribulações produzem esperança, e a esperança a perseverança, e a perseverança, a palavra de Deus nos mostra como as coisas funcionam. Agora nós somos ludibriados muitas vezes, porque nós acreditamos que nós temos coisas incríveis sendo oferecidas. Uau, um salário de 15% a mais vai me ajudar, e talvez as suas decisões sejam até, as suas razões sejam razões genuínas. Vai me ajudar a pagar melhor aqui as contas de casa, a universidade do meu filho, o preço das coisas, tudo subiu. Mas você perguntou para Deus se é o lugar que Deus quer te colocar? Porque depois é fácil colocar a culpa em Deus. Aí você muda, você sai porque você quer sair, acreditando que aquela era a porta de Deus, e fica 2, 3 meses, é mandado embora, e você fala: caramba, mas não era de Deus, Senhor, porque o Senhor permitiu com que isso acontecesse? E aí Deus vai te falar: ué, mas eu não pedi para você sair de lá, era para você ter ficado lá. Se você tivesse me perguntado, eu teria te respondido. As pessoas se relacionam com pessoas erradas, e aí depois que tudo vai errado, fala: Senhor, porque o Senhor permitiu com que eu sofresse esse tanto? E Deus fala: eu não pedi, não fui eu que te coloquei nesse relacionamento, você entrou sem me perguntar. Outro dia eu recebi, eu acho que eu já contei isso aqui, mas eu recebi uma pessoa na minha sala, um cara, um marmanjo barbudo, chorando. Eu não tenho nada contra homem que chora, porque eu também choro. E ele chorando, eu falei: meu Deus, deve ter morrido o filho dele. E a gente que é pastor, cara, a gente fica angustiado quando a gente vê alguém sofrendo. Pastor, a paixão da minha vida foi embora. Eu falei: meu Deus, o Senhor levou a criança. O que eu vou falar para esse homem aqui? E eu: calma, irmão, calma, vamos orar, me explica, tal. E ele: foi embora, pastor, foi embora, acabou a minha vida. Aí eu falei: meu Deus, que tragédia. A minha noiva me trocou. Eu falei: como é que é? A minha noiva me trocou. Aí eu falei: ufa. Aí ele: ufa. Eu falei: não, né, enfim, vamos lá. Aí eu falei: cara, mas o que aconteceu? Não, pastor, ela sempre foi da balada, eu sempre fui da igreja. E aí a gente começou, eu tinha certeza. Eu falei: quanto tempo vocês se conhecem? 3 meses. Eu falei: já é noivo? Aí ele: é, pastor, sabe como é, a gente não quer viver em pecado. Aí eu falei: então tá. E aí agora ela achou outro e me trocou. Por que Deus permitiu isso? E eu falei com ele, eu falei: irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você começou a namorar com essa pessoa, por algum instante você colocou o seu joelho no chão, ou simplesmente fechou os seus olhos, perguntou: Senhor, essa é a pessoa que o Senhor tem para mim? Ele: não. Eu falei: agora é fácil colocar a culpa em Deus. Dê graças a Deus pelo livramento que Ele colocou na sua vida, porque melhor agora do que depois, quando você casar, amigão. Eu nunca mais vi esse homem na igreja. Verdade. Mas eu não acho que eu fui duro demais.
Eu acho que eu fui realista, porque é verdade. O que as pessoas mais querem hoje é afago na alma. Vem cá, barbudão, chora aqui no meu ombro. Não, cara, chorar no meu ombro vai chorar minha esposa, os meus filhos, os meus amigos, e se tiverem uma causa para chorar. A gente precisa entender o que a palavra de Deus nos ensina. Salmos 37, capítulo 3, versículo 5, Salmos capítulo 37, versículos 3 a 5 diz assim: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, enquanto no primeiro ponto nós falamos sobre a Escritura Sagrada, nós temos uma inspiração divina sobre as Escrituras, nesse segundo ponto nós entendemos que a resposta para Deus, e a resposta em Deus, nos dá uma autoridade divina. Sabe? Preocupado com as nossas decisões, Deus quer nos ajudar a tomar boas decisões e decisões melhores. Para que isso aconteça, Bíblia. Não ache que a Bíblia, cara, é aquilo que vai... Deixa eu abrir aqui, quem já fez isso aqui? Eu já fiz e já me ferrei muito. Senhor, eu preciso de uma resposta. Flaf! E aí está lá, e morreram 70. Aí eu falo, misericórdia, não era isso que eu queria ouvir. Fecha e abre. E tomou picada de cobra, Paulo. Aí você fala, Jesus Cristo, é só desgraça. Quem aqui já fez isso? E quem já se ferrou que nem eu? É nós. A Bíblia não é assim que funciona. Quando você passa por uma luta, você entende que toda tribulação produz perseverança. Quando você está enraizado em Cristo e entende as Escrituras, você compreende o que a palavra de Deus diz, que no mundo nós teremos aflições, mas para que nós tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E isso nos traz fé, isso nos traz esperança, isso nos traz consolo, renovo, sabe? Isso é maravilhoso. Mas para que isso aconteça, você precisa saber o que consta na Bíblia. E o terceiro e último ponto é que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Você pode repetir isso? A Bíblia é a palavra de Deus. Ah, Ramon, mas eu ainda não tenho certeza se a Bíblia é realmente a palavra de Deus. Sabe como é? Eu venho de uma igreja ali, perto ali, mais para lá. É melhor não falar o bairro, né? Ali perto de uma estação de metrô. É lá, e eu estou bem, pastor. E ela não, né, enfim, eu não sei se é isso mesmo, porque acontece dessa forma. Deixa eu colocar 2 pontos para você aqui. Primeiro, a palavra de Deus são muitos autores e um só Deus. Entenda isso, muitos autores e um só Deus. Mais uma vez, é uma compilação de 66 livros por diversos autores que compreendem mais de 1.600 anos. Homens como Moisés e Davi, que eram pessoas poderosas, mas homens simples como Pedro e Amós, que eram, sabe, da sua classe mais baixa, que eram pescadores, pastor de ovelhas. Viveram em épocas diferentes, com costumes diferentes, muitos nem se conheciam e ainda assim fizeram o livro mais coerente da história. Pensa uma coisa, será que nós seríamos capazes, se eu juntasse aqui 40 pessoas, eu e mais 39, será que nós seríamos capazes de escrever uma história que fizesse sentido? Muito provavelmente, se eu começasse uma história e concluísse a história, mas no meio da história eu falasse assim, vai lá Diego, pensa aí como a gente pode concluir. O pensamento dele seria o oposto do meu, seria diferente do meu, porque nós somos pessoas diferentes. A menos que seja a inspiração divina, não acontece desse jeito. Eu quero mostrar um gráfico para vocês aqui, que talvez você também já tenha visto. Quem aqui já viu esse gráfico na internet? Esse gráfico são as referências cruzadas da Bíblia. Todas as referências cruzadas na Bíblia. As barrinhas brancas aqui embaixo, que está na horizontal, são do primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo de Apocalipse. E todas essas linhas são linhas de referências que se cruzam na palavra de Deus. Sabe quantas linhas nós temos aqui? 63.779 referências cruzadas na palavra de Deus. Ah, meu irmão, você não está entendendo o que eu estou falando.
São 63.779 referências que se cruzam do Velho ao Novo Testamento, do Novo ao Velho Testamento. Uma Bíblia foi escrita em 3 continentes diferentes, em 3 línguas diferentes, e ainda assim é a palavra de Deus mais completa. Ela é mais completa do que qualquer outra coisa. O Billy Graham uma vez disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. É esse Deus a quem você serve, poderoso para empoderar mais de 40 homens, vivendo em lugares diferentes, com contextos diferentes, e assim, fazendo essa palavra ser tão real e tão forte. E a única explicação é que Deus inspirou cada uma dessas pessoas. Mas o segundo ponto, dentro desse último ponto, é que Deus prova que a palavra vem dele. Jesus, quando ensinava o povo, ele citava a Bíblia como sendo a palavra do seu Pai. Você pode ver isso nas Escrituras, por várias vezes nós lemos e nós entendemos que aquilo que Jesus disse muitas vezes, mas também nós vemos o próprio Deus mandando que fossem escritas certas palavras. Nós podemos ver isso, por exemplo, no livro de Êxodo capítulo 34, versículo 27, diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: escreve essas palavras, porque segundo o teor dessas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Também nós vemos em Jeremias capítulo 30, versículo 1 e 2, que diz assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disse. Então não venha você ou qualquer pessoa me dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, não é inspirada por Deus. Existem muitas profecias, e a palavra nos ensina que profecias cumpridas vieram de Deus. Num tempo onde nós vemos muitos profetas, muitas pessoas se levantando como profetas, muitas pessoas usando codinomes como profetas, sabe, e não acertam uma profecia. Só estão interessadas em se aproveitar de pessoas que são emocionalmente sensíveis. Mas o que a palavra de Deus diz aqui: você quer colocar à prova um profeta, vê se a palavra se cumpriu ou não. Se cumpriu, veio de Deus; se não se cumpriu, não veio de Deus não. É assim que funciona. Deuteronômio capítulo 18, versículo 21 e 22, diz assim: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou, é essa palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Ou seja, se a profecia se cumprir, ela veio do Senhor; se não se cumprir, não veio do Senhor. É assim que a gente avalia a profecia. Mas presta atenção na Bíblia. Daniel viveu muitos anos antes de Cristo. Nós estamos falando que Daniel viveu aproximadamente 600 anos antes de Cristo. E Daniel profetizou a queda do Império Romano, que veio a acontecer muito depois da morte de Cristo. Eu estou falando que a queda do Império Romano aconteceu aproximadamente 470 anos depois de Cristo. Ou seja, Daniel profetizou 600 anos, algo que aconteceria 470 anos depois da morte de Cristo. Se concretizou ou não se concretizou? Sim. É um profeta? É um profeta. Zacarias previu a entrada de Jesus em Jerusalém aproximadamente 520 anos disso acontecer. Isaías previu a morte de Jesus com todo o sofrimento. Se nós lemos o livro de Isaías, é um livro lindo, que mostra desde o nascimento de Jesus até a morte de Jesus como aconteceria. Isso foi feito mais de 750 anos antes de Cristo. Aí talvez você fale: pô, mas como que eu sei que é verdade ou não? Existem os pergaminhos, existem estudos, existem materiais, todos eles expostos lá em Jerusalém. Em nome de Jesus, em breve nós voltaremos a fazer caravana para lá, e você pode acompanhar com a gente, ver a Bíblia em 3D, tempo real, é maravilhoso. Mas a Bíblia é verdadeira, inerrante, e a palavra de Deus. E eu quero concluir essa mensagem dizendo que quase 2000 anos se passaram, e a Bíblia continua sendo o livro mais relevante que já foi escrito na história. Sabia que a Bíblia é o livro mais vendido da história da humanidade? 5 bilhões de cópias vendidas. 5 bilhões de cópias vendidas. Nós, quando estávamos nos Estados Unidos, fomos na YouVersion.
é um aplicativo que muito provavelmente você tenha. Passa o próximo aí, nego. Deixa eu ver se dá para a gente ver o iconezinho da YouVersion. Bom, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Esse aplicativo aqui, ó. Quem tem esse aplicativo aqui? Esse aplicativo aqui nós fomos lá onde foi fundado. Esse aplicativo foi fundado em 2006, mais ou menos. Em 2008, quando a Apple decidiu vender iPhone, comercializar iPhone, eles queriam começar a comercializar com pelo menos 200 aplicativos. E a YouVersion, a Bíblia, foi um deles que começou a ser comercializado junto com a venda do iPhone. Deixa eu te falar uma coisa, totalmente gratuito, totalmente... Você vai lá, baixa e é isso. Volta um, nego, por favor. Só que, quando nós entramos, nós vemos aqui, ó. Esse aqui é um gráfico em tempo real. Você pode acompanhar isso aqui em tempo real. O Brasil é o segundo país que mais lê a Bíblia no mundo. Cada luzinha dessa aqui, ó, é o aplicativo que está sendo acessado exatamente nesse momento. Tá vendo? Nós ficamos atrás dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos tem muito mais habitantes do que nós. Mas aqui, olha o tanto de pessoas no Brasil que estão acessando esse aplicativo agora, nesse momento, para ler as Escrituras do Senhor. Você baixou, deixa eu te falar, até o ano de 2022, 622 milhões de instalações aconteceram. E a projeção para os próximos 9 anos, nós estávamos lá, nós vimos essa apresentação. Esse número, eles querem atingir 2,6 bilhões de instalações até o final de 2033, totalmente gratuita. Para você ter uma ideia, no Brasil, 1,6 milhões de pessoas utilizam esse aplicativo diariamente. Somente no mês passado, 894 mil pessoas no Brasil baixaram esse aplicativo. No mundo, eles falaram que aproximadamente 5,1 milhão de pessoas baixaram esse aplicativo só no último mês. Por que eu estou te falando isso? Porque a sociedade mudou. Coisas novas foram criadas. Novas descobertas, tecnologia, países, eletricidade, carro, avião, transporte, televisão, internet, tudo mudou, mas a Bíblia continua sendo a palavra de Deus. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Você entende que gerações passam, reis passaram, impérios passaram, líderes vieram, foram derrubados, foram instituídos, caíram de novo, governos foram levantados, mas a palavra de Deus continua transformando vidas, continua transformando caráter, restaurando sonhos, casamentos, família e saúde. A Bíblia continua sendo um lindo instrumento e um lindo guia de manual e conduta das nossas vidas. E não importa se você é dos Estados Unidos, Índia, Uzbequistão, Brasil. Pessoas que leem a Bíblia e confiam nela têm as suas vidas transformadas. Nenhum outro livro é tão poderoso quanto a palavra de Deus. As palavras, como eu disse lá no começo, são só palavras. Mas quando ditas pelo próprio Deus, se tornam poderosas, transformadoras, curadoras, restauradoras. E um livro comum não tem potencial para gerar isso. Mas a palavra de Deus, que é inspirada por Ele, pode fazer muito mais. Quero concluir essa mensagem lendo para vocês aquilo que está escrito no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 25. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com um ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A Bíblia, ela é uma sagrada e é divina para a inspiração. Ela é a resposta de Deus que tem uma autoridade divina, e ela é a palavra de Deus que tem uma revelação divina. Queria pedir que você feche seus olhos. Eu quero começar esse momento aqui
que nós somos chamados para fazer. Eu não sei em quem você acredita, eu não sei no que você acredita. Você que entrou aqui hoje pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, eu não sei no que você acredita. Talvez você seja uma dessas pessoas que são céticas e não confiam que as Escrituras são realmente a revelação de Deus. Mas hoje, quando eu trouxe esses dados, o Espírito Santo te incomodou no seu lugar, e você entendeu que não são só palavras, mas que tem algo a mais, e esse algo a mais se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu por mim e morreu por você. Esse algo a mais é aquilo que tem poder para nos salvar e nos resgatar. Esse algo a mais, talvez, que você esteja buscando, está na palavra de Deus, o Filho que veio ao mundo nos redimir do pecado, aquele que comprou a preço de sangue a minha vida e a sua vida. Talvez você tenha a Bíblia na cabeceira da sua cama, mas não tenha a revelação de quem a escreveu. E eu quero te dar a oportunidade hoje de entregar o seu coração para Jesus, para que você tenha a sua história transformada, e que a partir desse momento, a Bíblia então será o seu manual de conduta, o seu guia, aquele lugar onde você buscará os conselhos, os melhores conselhos, as melhores direções, a palavra de Deus. E só existe isso se você tiver o Espírito Santo dentro de você. Deus pode se revelar quando você lê a palavra de Deus sozinho? Claro que pode. Eu conheço pessoas que entregaram seus corações para Jesus lendo a Bíblia sozinho. Mas nós estamos aqui para te ajudar nessa caminhada, para que o Espírito Santo entre no seu coração e te ajude a entender melhor o que a palavra de Deus quer te ensinar. Se você está triste, Deus tem a resposta. Se você está amargurado, Deus tem a resposta. Se você está ofendido, com raiva, Deus tem a resposta. Se você está desistindo da sua família, Deus tem a resposta. Se você está desistindo da sua vida, Deus tem a resposta. Mas a palavra de Deus diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu quero te dar essa oportunidade. Se você está aqui hoje e deseja não se tornar um religioso, mas se tornar um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, quero convidar você a levantar sua mão onde você estiver e nós vamos orar. Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Eu quero pedir que você fique em pé no seu lugar e nós vamos orar junto. Não se sinta constrangido, não se sinta envergonhado, simplesmente tome esse passo de fé. Levante do seu lugar, você que deseja entregar o seu coração para Jesus nessa manhã. A palavra de Deus diz que aquele que negar o Senhor perante os homens, Ele negará perante o Pai. Então não adianta você no seu lugar, de forma tímida, levantar a sua mão, não. Você precisa se expor. Agora é hora de você não se preocupar com quem está do seu lado. É hora de você não ligar para aquilo que as pessoas podem pensar. Talvez você veio com uma amiga que ela pense: ela está muito louca. Aí você vai falar: eu estou muito louca, mas a partir de hoje eu sou cheia do Espírito Santo, que habita em mim, vai mudar a minha vida, e eu não estou nem aí para o que você pensa. Se essa pessoa, você sai do seu lugar. Eu quero te encorajar a vir aqui à frente. Se você deseja entregar o seu coração para Jesus, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar junto com você. Amém? Pode sair do seu lugar. Não fica acanhada não, sai do seu lugar. Hoje é dia de salvação. A palavra do Senhor se revelou a você hoje, para que você pudesse ter esse encontro divino com o Senhor. Eu não sou capaz de nada. Eu não sou capaz de transformar a sua vida. Eu não sou capaz de entregar o meu filho para você. Mas Jesus é incrível. Deus é tão bom que entregou um único filho para que você pudesse ser liberto, para que você pudesse ser comprado, para que você pudesse ser resgatado. Se essa pessoa é você, tome um ato de coragem, tome uma atitude, saia do seu lugar e venha à frente, porque mais uma vez, a Bíblia tem todas as respostas que você tem buscado, que você tem procurado e que você tem desejado. Tantas almas vazias, buscando aceitação, buscando alegria, buscando felicidade. Jesus é tudo isso. Jesus é tudo isso. Ele é tudo o que nós precisamos. Eu quero te falar que a sua vida vai ser diferente. Talvez você não sinta um arrepio, talvez você não sinta seu estômago, sabe, aquele frio na barriga, mas eu quero te falar que o Espírito já começou a operar um milagre aí dentro. O Espírito já começou a limpar a sua história,
a mudar o seu coração, a escrever um novo tempo na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero pedir que você coloque a mão no seu coração, onde você estiver. Se você também está nos assistindo online e deseja entregar o seu coração para Jesus, que você também faça isso, coloque a mão no seu coração aí, repita comigo essa oração, e após isso escaneie esse QR Code que está na sua tela, para que nós possamos entrar em contato com você. Pode vir que ainda dá tempo, está tudo certo. Sai do seu lugar, não precisa ter pressa, não precisa correr. Nós não temos pressa de sair da presença do Senhor. Deus é bom, Deus é bom. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É isso aí. Mais irmãos se ajuntando a essa família. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Coloque a mão no seu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu confesso, Jesus, os meus pecados. Eu sei que eu sou uma pessoa falha, eu sei que eu tenho um caráter muitas vezes duvidoso, mas eu peço que o Senhor entre na minha vida agora e mude o meu coração, mude as minhas atitudes, encha a minha vida com a sua presença. Eu confesso, Senhor, o Senhor como meu Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Deixa eu orar com você mais um pouquinho. Eu queria pedir que os pastores que estão aqui, que você possa estender as suas mãos sobre essas pessoas. Todo o corpo pastoral, se você é pastor, está aqui na casa, quero pedir que você venha. Eu queria chamar também o meu time, que está comigo, que caminha comigo, está ali atrás, o Gui está ali, alguns que estão aqui também. Eu quero pedir que você saia do seu lugar, ajude a interceder. O pastor Murilo está aqui também, que nós possamos interceder juntos aqui, amém? Glória a Deus. Eu queria chamar a diaconia para participar desse momento também, orar pelos nossos irmãos, amém, diaconia? Se você está aqui, pode vir ministrar na vida dos nossos irmãos aqui também. Senhor Deus, eu oro por cada um dos teus filhos, Deus, que decidiram, Pai, livremente entregar os seus corações nessa noite. Deus, o Senhor conhece as aflições, o Senhor conhece, Senhor, as buscas, o Senhor conhece, Senhor, aquilo que eles têm desejado com tanta força. Deus, que a sua palavra se revele a cada um deles e que eles possam encontrar no Senhor descanso, consolo, restauração, transformação. Que a sua palavra, Senhor, encontre os corações, que a sua palavra, Senhor, toque nas almas, que a revelação do teu Espírito, Senhor, ministre cada um deles, Deus, e que eles possam ser completamente transformados. Deus, se revele para os teus filhos nessa noite, e que eles possam, Senhor, ter as suas esperanças renovadas, Senhor, ter as suas expectativas transformadas, e que o Senhor seja sempre exaltado, e ao Senhor nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Bendito seja o teu nome, Pai, bendito seja o teu nome por essa colheita, e ao Senhor nós damos toda a honra, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Eu queria pedir para vocês que fizeram e tomaram essa decisão, que vocês acompanhem o pessoal de consolidação ali. Nós vamos simplesmente orar por cada um de vocês, pegar contato, saber como nós como igreja podemos servi-los também durante esse processo. Conte conosco, conte comigo. No final do culto eu vou estar aqui. Se você quiser vir me dar um abraço, vou ficar amarradão de te dar um abraço e orar com você, amém? Sigam por favor a equipe de consolidação aqui. E agora eu quero falar com a igreja. Quantos aqui entendem que precisam buscar mais ao Senhor? Então é para você. Eu queria pedir que você levante do seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Se você entende que você precisa buscar mais do Senhor, se você entende que você precisa de mais do Senhor. Você já é um cristão. Talvez você aqui já tenha mais de 15, 20, 30 anos de igreja. Talvez você seja a pessoa que frequente todos os domingos. E eu não preciso pegar na sua mão como eu pego na mão do John para atravessar uma rua. Você precisa confiar naquilo que Deus tem te dado, na revelação daquilo que Ele tem te mostrado. Talvez muitas vezes você não obedeça por falta de fé. Talvez por ser uma pessoa muito racional, de querer, racionalizar absolutamente todas as coisas. O que o Senhor está pedindo para você é fé. Tenha fé. Tenha fé, meu filho. Tenha fé, minha filha. A palavra de Deus nos diz: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida.
A partir do momento que nós entregamos o nosso coração para o Senhor, Ele entrou nas nossas vidas. O que nós precisamos é aumentar a nossa fé. E a fé é como músculo. Quanto mais você trabalha, mais a sua fé aumenta. Quantos aqui frequentam a academia? Quem aqui gosta de uma pizza? Aí, né? Mas quem frequenta a academia, sabe que quanto mais exercício você faz, mais músculo você adquire. Quanto mais regrado você for nessa tarefa de melhorar o seu desempenho, muitas vezes não pelo shape, não simplesmente por estar bem lá e curtir uma praia, não, mas saúde. Quanto mais você exerce, quanto mais exercício você faz, mais músculo você tem. A fé é a mesma coisa. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você ora, quanto mais você busca, mais fé você tem. Então talvez se você esteja vivendo um período com pouca fé, é porque talvez você não esteja se exercitando como deveria se exercitar. Mas não existe nada perdido, e aqui é a boa notícia para você: dá tempo de você mudar essa chave hoje. Dá tempo de você mudar a sua postura hoje. Só depende de você. Não espere que eu pegue a sua mão e atravesse com você. A palavra de Deus foi entregue. Agora o que você vai fazer com ela não é um problema meu. A minha parte acaba aqui. Agora é com vocês. O que você vai fazer com isso? Depois você acerta com Deus. Depois você presta suas contas para Ele. Enquanto nós estivermos adorando aqui, talvez seja o seu momento de colocar o joelho no chão. Talvez você já não faça isso há muito tempo. Talvez faz muito tempo que você não botou o seu joelho no chão e quebrantou o seu coração. Hoje é o dia que o Senhor quer se encontrar com você. Então enquanto nós estivermos adorando, fale com Deus aí. Amém? Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse tempo na sua presença. Te agradecemos pela revelação da sua palavra. Nós te louvamos, Jesus, porque nós temos a revelação de quem o Senhor é, Pai. Nós sabemos aquilo que o Senhor deseja para nós. Nós temos a convicção da nossa salvação e que um dia estaremos contigo na eternidade. Nós te agradecemos porque na sua palavra não existe confusão. É tudo muito transparente, tudo muito fácil de ser compreendido. Mas nós entendemos que existe um preço a ser pago: a fé, Pai. Muitas vezes fé, Senhor, não é sentir, não é enxergar, mas é caminhar muitas vezes que nós não entendamos os motivos. É acreditar, Pai, mesmo quando tudo parece o contrário, mesmo tudo quando parece não está dando certo, continuar, Senhor, no centro da sua vontade, não se desviar, não se corromper, não se diminuir, nem se exaltar, na medida certa, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te agradecemos por essa palavra, Deus. Pedimos, e eu peço, Pai, sobre cada um dos meus irmãos, que o Senhor aumente a fé, Deus. Que o Senhor aumente a fé, que o Senhor aumente a necessidade deles te buscarem, Deus. Sabe que o Teu Espírito Santo os incomode todas as manhãs, Deus, para que eles te busquem cada vez mais, para que eles entendam, para que eles saibam a importância de defender o Seu Evangelho. E entender, Pai, que o Senhor conta com cada um deles também. Por isso eu peço, guarde os corações e as mentes. Espírito Santo, fale com cada um deles. Nós te agradecemos por esse tempo, Pai, oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha uma semana incrível em nome de Jesus.